se apaixonando completamente por Bel, Sheer percebendo e ficando cheia de ciúmes, decidindo então chamar ele para sair, mesmo que isso signifique confrontar sua própria deusa. E sim, ficamos sabendo que a Freya é a deusa de Sheer. Sheer faz parte da família Freya, uma das famílias mais poderosas de Horário. Ao lado disso temos um monte de coisas que foram cortadas, inclusive um volume inteiro, porque o volume 15 foi pra casa do caixa-prego. Apenas algumas partes, tipo a Lily subindo para o nível 2, foram colocadas no anime. Mas relaxa que eu venho falar tudo o que vocês precisam saber, afinal eu amo DanMachi do fundo do meu coração e vocês não vão encontrar ninguém falando tão bem de DanMachi quanto eu nesse YouTube brasileiro. Afinal, só de olhar a capa do canal você já deve saber que eu sou um grande fã dessa história. Então, se você quer ver DanMachi nessa temporada, você tá no canal certo. Por isso, não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Começando pela cena inicial, não posso comentar muito sobre esse monólogo da Sheer sem dar muitos spoilers do que está acontecendo, já que essa é uma cena que, para quem já viu, sabe que tem muita coisa por trás das palavras dela, por trás da cena inteira. É complicado comentar sobre essa cena sem dar grandes spoilers, então o que eu posso falar é, se lembrem dela, porque ela vai ser revisitada durante a temporada. Agora, a cena onde Sheer pergunta para Ryu se ela está apaixonada por Bel, seria enquanto elas andavam para casa com sacolas de compras como sempre, onde ali, Ryu derrubaria sua sacola e espalharia suas compras, se ajoelhando rapidamente para catar tudo como se fosse uma empregada desajeitada, onde ao mesmo tempo essa confusão que ela causa na rua vazia, derrubando as coisas indo atrás, também reflete como ela está, turbulenta, cheia de emoções. Então a cena do anime nelas no bar foi boa, só que eu acho que a cena dela deixando as coisas cair mostraria um pouco mais sobre o quão agitada Ryu está por dentro, porque aqui ela ficou bem agitada. Ryu ficou bem nervosa, seu coração batendo acelerado, seu corpo inteiro tremendo, ela corando, queimando de vermelho. Aqui Ryu ficou bem alterada com a pergunta de Sheer, que foi bem no alvo. Ela tentou negar seus sentimentos, mas a Sheer parou ela, não deixando que ela fizesse isso. E então, como no anime, ela disse que gostava do Bel. E seja porque a Sheer nunca falou explicitamente seus sentimentos, ou porque a Ryu foi lida como se ela fosse uma garota na frente de uma deusa, com aqueles olhos oniscientes que pareciam ser capazes de ver através de tudo, mas aqui ela se sentiu lida, ela se sentiu pelada. Quando ela olhou para aqueles olhos da Sheer que pareciam saber de tudo o que acontecia, a única coisa que ela pôde fazer foi pensar o que está acontecendo. E quando Sheer pergunta se podia convidar Bel para sair, Ryu respondeu com um alto e sonoro não em sua cabeça. O seu coração apertou. Aqui ela se achou uma tola, ela deveria estar apoiando a sua amiga, mas ela não queria de jeito nenhum que esses dois saíssem juntos. Porém, como no anime, ela acabou concordando com Sheer, afinal os seus laços com a Sheer são muito importantes para ela. E em outra cena nós descobrimos como Sheer descobriu seus sentimentos por Bel. Ela gostava do sorriso de Bel, como ele ficava nervoso e vermelho ao falar com qualquer mulher, como quando ele se feria e lutava enquanto mantinha sua cabeça erguida e várias outras coisas sobre o garoto, cada detalhe sobre ele. Sheer foi querendo cada vez mais e mais o ajudar, descobrindo novos lados dele e se apaixonando por ele. E embora ela não quisesse admitir, chegou num ponto onde ela precisou se render. Ela aceitou sua derrota. Ela admitiu que o adora e quando ela fez isso, ela se sentiu mais leve, mais animada, como se encontrasse o seu tesouro, embora também arranhasse o seu peito. E o principal motivo da mudança de Sheer aqui foi a Ryu, no caso a mudança de Ryu. Um grande exemplo foi quando a Sheer pegou Ryu corando enquanto olhava para Bel toda nervosa, se atrapalhando toda com suas palavras ao ser perguntada e estando claramente apaixonada pelo garoto. Ver a linda, nobre e sempre digna Ryu se apaixonando e se atrapalhando por Bel fez a Sheer perceber que as coisas não poderiam continuar como estavam para sempre. A partir de agora, todos os momentos que ela sempre teve com Bel poderiam desaparecer, já que ele poderia muito bem parar de ir ao bar, parar de receber os almoços da Sheer e assim por diante. E quando a Sheer percebeu que a sua linda vida cotidiana poderia acabar, poderia mudar, ela ficou nervosa, não querendo que isso desaparecesse. Logo, ela começou a se perguntar quando que os meios para atingir um objetivo passaram a importar. O que importa é o objetivo ser atingido. Ela começou a se perguntar quando que a mentira enterrada no coração dela começou a machucar ela mesma, se perguntando o que ela realmente deseja. Ela já
sabe quem que os olhos dela seguem, Bel. Ela já sabe quem que ela anseia e entende seus próprios sentimentos, mas agora ela quer saber se esses sentimentos realmente são reais, se esses sentimentos são dela. E isso pode ser confuso, mas mais pra frente você vai entender porque ela quer saber se esse sentimento é dela ou não. Então por isso, não foi por amor, mas ela quer provar esses sentimentos. E por isso ela foi se encontrar com a sua deusa, mesmo que isso fosse contra a vontade divina de Freya. E assim nós temos a cena pós-crédito do encontro entre a Sheer e a Freya, onde ela pede para sair com Bel e a Freya concorda, mas com a condição de que Bel descobrisse sobre a mentira que Sheer guarda dentro de si mesma, e estaria tudo acabado para ela. O que novamente nos reforça que a Sheer está aguardando alguma coisa, porque antes ela perguntou para si mesma quando que a mentira em seu coração começou a machucar ela. Quer dizer que essa mentira está a machucando. E agora a Freya diz que se Bel descobrir sobre essa mentira, ela precisará parar com tudo. O que significa que essa é uma mentira muito grande e importante, tanto para ela quanto para a Bel de certa forma. Talvez a Sheer que nós conhecemos não seja bem a Sheer que nós conhecemos, entende? Passando para a mansão da família Estia, o Bel deveria estar na biblioteca, olhando os livros que vieram junto com a casa ao vencer a família Apollo no Wargame. Ele estava ali para procurar um livro e ler, onde aqui nos é falado e um pouco explicado que depois que eles ganharam da família Apollo e conquistaram essa mansão, o Bel não gostava de ler as coisas deles, porque aquilo eram coisas que Apollo e seus seguidores juntaram com anos de trabalho, e ele se sentia meio mal por isso. Até que a Daphne e a própria Estia o convenceram do contrário, que não, ele merece aquilo, ele venceu um Wargame, aquilo ali é justo. E foi então que o Bel começou a usar a própria biblioteca. Aqui ele está procurando pelo Dungeon Oratória, uma crônica de horário. É uma compilação das lendas e mitos da cidade, junto, é claro, da jornada de vários heróis que passaram por ali. Bel está procurando pelo herói Albert, um herói lendário que possuía uma força inigualável. Muitos o consideram uma das maiores figuras do mundo mortal, da história inteira. Ele é um homem que foi registrado em vários contos de fadas diferentes. E por que o Bel está procurando por ele? E isso é importante porque isso tem a ver com a história de Ais, mais especificamente o sobrenome dela e de Albert. Ela se chama Ais Wallenstein e Albert se chama Albert Waldstein, também sendo conhecido como Albert o Grande, o mercenário rei. E isso é relevante porque no volume 15 da Light Novel, um volume que o anime cortou pulando direto para o 16, que é o que nós estamos vendo agora, nós teríamos informações sobre a Ais e o Albert juntos. E por que isso é importante para o futuro da história, mas o anime cortou, obviamente. Porém, não se preocupa, eu não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo porque eu estou falando sobre o episódio 1 e o que foi cortado, mas eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre a história da Ais, junto com todo o conteúdo cortado do volume 15 que o anime não mostrou. Então relaxa que eu vou trazer para vocês. Mas bem, voltando, Bel estava procurando por informações do Albert, e então a campainha tocou e Horn estava ali para entregar a carta de Sheer para ele. Como no anime, ela é hostil desde a primeira interação, seja com seu olhar, gestos corporais ou, é claro, suas falas. E aqui, quando a Horn se vira para ir embora, o Bel sentiu um arrepio em sua espinha. Ela exalava uma certeza de que, se ela ficasse ali um pouco mais de tempo, ela faria alguma coisa com ele, e ele não queria saber o que ela faria, mesmo que ele seja muito mais poderoso, porque ela é uma nível 2, e ele é um nível 4, quase indo pro 5. E durante a conversa, inclusive, o Bel ficou bem tenso e amedrontado com ela, tanto que a Haruhime tirou um lencinho e começou a secar suas costas, enxugar seu suor. Aqui, Lily nos revela que ela é a atendente, a mensageira da deusa. Horn é alguém que tem permissão para estar sempre ao lado de Freya. Ela não é uma serva, ela é camareira-chefe. Ela é alguém que está sempre em Babel ou no castelo de Freya ao lado de sua deusa. Ela é alguém com status muito grande dentro da família Freya. Quando a conversa entra dentro de casa e Estia diz que nunca conheceu Sheer antes, isso aqui é uma coisa muito bem escrita e planejada que o Omori fez. E claro, envolve o arco de Sheer e Freya, porque é importante que a Estia nunca tenha se encontrado com Sheer antes. E de fato a Estia nunca se encontrou ou viu a Sheer na história da série. Embora, por outro lado, a Sheer já tenha se encontrado com a deusa, sabia? Por exemplo, na primeira temporada, quando a Estia desmaia após a luta contra o Silverback, o Bel leva ela pra onde? Pro Benevolent Mistress, onde a Sheer cuida da Estia. Mas a Estia estava desmaiada, então ela não conheceu a Sheer, mas a Sheer viu ela. Depois disso, elas sempre se desencontravam, quase como se fosse de propósito que a Sheer evitava a Estia, não querendo ser vista pela deusa. E isso é muito importante também
também. E enquanto a Ash e a Lily discutiam sobre o assunto, o Bell percebeu como elas realmente são muito super protetoras com ele, como se não confiassem nele, se perguntando se isso é por causa de todo aquele papo que ele falava no passado sobre o harem ser o romance de um homem, achando que elas não confiam mais nele perto de mulheres por causa disso. Aqui também temos uma explicação sobre o que é o Festival da Deusa. O Festival da Deusa é um dos 2 maiores festivais de horário ao lado de Elegia. Elegia é esse que tá no volume 15, que foi cortado e eu vou trazer pra vocês em outro vídeo. Após o Festival da Elegia, que tem um clima muito pesado e sombrio, o Festival da Deusa comemora a colheita, a fartura e o banquete, animando a cidade novamente. Aqui, as deusas da fertilidade e colheita são adoradas durante o outono. Agora já fazem 6 meses que Bell está em horário, e essa é a primeira vez que ele verá o festival. E enquanto Bell corava e pensava sobre o que ele faria com a Sheer, a Ash e a Lily entraram em pânico, porque a Ash queria chamar ele pra sair, mas ela esperou porque no último volume aconteceram coisas que deixaram o Bell mais pra baixo, então ela decidiu que ia esperar um pouco antes de o chamar, enquanto a Lily ia o chamar se a Ash não fizesse um movimento. Mas agora a Sheer foi e tomou a iniciativa das duas, e elas estão desesperadas por isso. Enquanto a Haruhime entrou em pânico ao pensar no Bell tendo 7 filhos com a Sheer depois de uma noite com ela. E o Elf e a Mikoto foram os únicos sóbrios, pensando se eles deveriam convidar ou não seus respectivos deuses amados, a Hephaestus e o Takemikazuchi. Agora, durante a cena de Sheer no vestiário das garotas, é Ryu quem perguntaria pra Sheer quando que ela chamou Bell pra sair, estando realmente em choque. A Ryu já havia sido sim avisada sobre, mas saber que realmente aconteceu deixou ela em choque total. E enquanto todas as garotas comemoravam e ficavam felizes pela Sheer, a Ryu era a única parada e assistindo isso sem se mexer, pensando profundamente sobre o que está acontecendo. A Chloe então foi até ela e perguntou se ela está bem em deixar as coisas terminarem assim. E Ryu demorou um bom tempo para responder, tentando encontrar palavras para falar, até que ela decidiu apenas dizer que Sheer sempre gostou de Bell e ela a apoia. Bell é adequado para Sheer e vice-versa. Mas disso que a Ryu falou, a Chloe só tirou uma coisa: o fato de que agora a Ryu chama ele de Bell e não de Sr. Cranel, o que mostra que mudou, a relação dos dois mudou muito. E então ela fala para Ryu não se arrepender de sua escolha, não importa o que ela faça, porque a Chloe foi a única que entendeu o lado de Ryu aqui. Isso é claro, além de Sheer, porque a Sheer percebeu a Ryu sozinha no canto, triste e deprimida para baixo, mas ela virou o olhar. Ela viu aquilo acontecendo, mas ignorou e seguiu em frente. E agora, por hoje é isso. Tem muito mais conteúdo que foi cortado aqui, mas vou trazer isso em outro vídeo, porque surpreendentemente esse primeiro episódio falou sobre muita coisa, ao mesmo tempo que ele também cortou bastante coisa, como sempre DanMachi sendo DanMachi, mas no geral eu gostei bastante dele. Relaxa que tudo o conteúdo cortado, volume 15, a história da Aiz e do Albert, eu vou trazer tudo aqui no canal, então fiquem tranquilos, afinal DanMachi é um dos meus amores, e eu com certeza vou spamar o canal de DanMachi nesse final de ano, e então eu quero que você não se esqueça de deixar o like e comentar aqui embaixo o que você está achando, porque sinceramente o episódio ficou muito bom querendo ou não. Agora eu fui.